Salve galera, passando por aqui para dar mais um recado da Bet7k. Como é de conhecimento geral, a Bet7k até R$ 1.200 de bonificação na sua primeira entrada. Trabalha também com cash out, ou seja, você pode assegurar o seu ganho mesmo antes de terminar o evento que você fez a aposta, ou até mesmo para prevenir aí possíveis perdas. São mais de 30 esportes dentro do site da Bet7k que você pode ficar acompanhando simultaneamente. E não esqueçamos também do cassino. São mais de 100 jogos online que você tem a possibilidade aí com a Bet7k. Ou seja, pensou apostas, pensou Bet7k. Bom dia! Salve torcedor vascaíno ligado nesse Faísca Tá On. Vou perguntar algo aqui para você, torcedor. Ontem à noite, como que você terminou a noite? Você terminou a noite festejando, você terminou a noite num barzinho, você terminou a noite com a patroa, com os amigos? Eu terminei a minha noite torcendo para Tombense vencer a equipe do Londrina. Não deu, graças a Deus empatou no finalzinho. Nunca pensei que ia vibrar tanto com um gol do Ciel. Esse é o mundo do vascaíno. E hoje a nossa resenha por aqui vai falar muito desse jogo do Vasco ontem contra o Náutico, as possibilidades na tabela e tentar explicar um pouquinho do que o Vasco ontem teve dificuldades até sair o primeiro gol de pênalti. Se liga aí. Pois bem, torcedor vascaíno. Olha, torcer para o Vasco é uma tarefa árdua, principalmente nesse ano de 2022. Agora, eu tenho a convicção que nós estamos no caminho certo. E na vitória de ontem à noite contra o Náutico, quem olha o placar, o 4-1, imagina que o Vasco atropelou a equipe do Náutico e foi um placar ao natural. O que, na verdade, até o primeiro gol aí, na cobrança de pênalti do Raniel, o Vasco teve uma grande dificuldade. A equipe do Náutico, treinado pelo Dado, deixou bem claro durante a semana, ele até usou uma expressão que ele não viria com a bunda na parede. Ele viria aí para trocar soco com o Vasco e atacar o Vasco. E foi isso que ele fez. E o Vasco teve uma dificuldade para encaixar essa marcação. Primeiro, porque o técnico Jorginho, ontem, fez uma escalação mais próxima daquilo do que o torcedor pede e a gente que analisa aí o Vasco nessa temporada também imagina. Ele acabou sacando o Quinteiro, colocou o Bosa nesse posicionamento, tirou o Edmar, colocou o Paulo Vitor, principalmente por ser um jogo em casa que o Vasco precisava da vitória, e o Paulo Vitor, ofensivamente, é melhor do que o Edmar, e precisava dessa válvula de escape ali pelo lado esquerdo, segurando um pouco mais o Léo Matos. E lá na frente, o que ele fez? Ele acabou sacando o Alex Teixeira que realmente não vinha bem nos últimos jogos, teve uma sequência como titular e não correspondeu. Uma pena, não está correspondendo, senta e espera. O Vasco não tem tempo para esperar o Alex Teixeira se adaptar novamente ao futebol brasileiro. Se daqui para frente o Alex Teixeira tiver mais partidas e não conseguir, continua no banco. O momento é do Ignaldo, o momento é do Marlon Gomes. Essa garotada aí subiu e atropelou. E que bom que o Vasco, nesse momento decisivo do campeonato, pode seguir aí com esse tipo de jogador. Mas como eu estava falando para você, eu vou trazer aqui na prancheta do Faísca a questão do Vasco, qual era a dificuldade que o Vasco estava tendo. O Vasco no primeiro tempo marcava com duas linhas de 4 e elas estavam bem próximas à área do Vasco. E aqui na frente sobrava o Nenê e o Raniel. E esse modelo do 4-4-2 para defender é um modelo quase que usual de todas as equipes. O meia central sobe um pouquinho, juntamente aqui com o centroavante, e só ficam cuidando para essa bola não entrar da equipe de adversário aqui pelo meio, e ficam fazendo esse balanço aqui para o lado que vem a bola. Só que essa primeira linha de 4 do Vasco aqui estava muito próxima à segunda linha de 4 e muito próximo à área também. Então o Náutico tinha muito espaço para trabalhar aqui, principalmente o Jean Carlos e o Souza, e conseguiram em algumas finalizações de média e longa distância. Enfim, o Vasco tinha dificuldade. A partir da hora, e ontem, durante a transmissão, era possível ver o Jorginho, em muitas oportunidades, pedir para a equipe sair lá de trás. A partir da hora que o Vasco conseguiu adiantar um pouco mais essas linhas aqui e não deixar o Náutico trabalhar tão livremente aqui da área do Vasco, isso acabou melhorando. E a outra questão foi a do Léo Matos, que o Léo Matos ontem segurou um pouco mais, junto com o Bosa e o Anderson Conceição, liberando aqui para que o Ignaldo e o Paulo Vitor pudessem fazer essa dobradinha, e foi por ali que acabou saindo o segundo gol do Vasco.
uma tabelinha aqui que o Paulo Vitor acabou achando o Ignaldo foi na cara do gol e fez o gol. Então esse balanço é necessário, porque anteriormente o Vasco fazia esse balanço, mas o terceiro zagueiro sempre foi o Edmar. Ontem, como o Vasco tinha um lateral direito igual o Léo Matos, que taticamente jogou tanto tempo no futebol europeu, ele fez esse papel de terceiro zagueiro, liberando aqui o Paulo Vitor para jogar ao lado do Ignaldo. E outra questão que precisa ficar clara é que esse tipo de encaixe dá certo quando você tem dois jogadores comprometidos taticamente. Por exemplo, o Vasco vai jogar na próxima semana contra o Cruzeiro no Mineirão. Eu não posso montar aqui, por exemplo, um Paulo Vitor e um Alex Teixeira. Com a intensidade que joga a equipe do Cruzeiro, eu vou ser amassado aqui. Então, o que permitiu ontem a escalação de abrir mão de um lateral não tão marcador, e ontem a bola que acaba entrando aqui no meio do zagueiro e do Anderson Conceição e do Paulo Vitor deixa claro essa dificuldade que o Paulo Vitor tem na marcação. E ontem foi uma questão de posição corporal. O Guardiola fala muito sobre isso. O Paulo Vitor ontem não poderia estar de costa para o seu jogador que ele estava marcando. Ele tinha que estar numa posição que ele conseguisse ficar de olho no seu jogador que vinha às suas costas e também para a bola, para não deixar essa bola entrar ali e observar essa movimentação do facão aí do jogador da equipe do Náutico. E o Vasco faz aí o seu segundo gol, voltando aí à cronologia do jogo, faz o primeiro gol de pênalti, uma mão do zagueiro Maurício numa cabeçada aí do Andrei Santos. Aliás, o Nenê tem dificuldade, não joga nada, ontem não foi bem, mas mesmo assim, um escanteio cobrado na cabeça do Andrei Santos. E acaba saindo o pênalti e o Raniel, confiante, bateu e bateu muito bem, e é algo que ele domina, essa cobrança de pênalti. Aí, como eu expliquei ali, o segundo gol, naquela tabelinha ali do Paulo Vitor junto com o Ignaldo. Aliás, a capacidade de crescimento que tem esse Ignaldo é coisa absurda. Um jogador de 18 anos que não tem um ano ainda treinando em alto rendimento, treinamento físico, treinamento técnico, treinamento tático, eu fico imaginando o potencial que ainda pode despertar nesse jogador. Aí começa o segundo tempo, o Andrei faz aí o 3-0 num chute de fora da área, a bola acaba batendo, encobrindo. Aí Inês estava morta e o Vasco administrou até o final. O Náutico acabou fazendo um gol nesse lance que eu expliquei ali também, num erro do Paulo Vitor, essa bola não pode entrar ali. Apesar que o VAR ontem à noite em São Januário, eu não sei não. Esse VAR aí tem algumas coisas que acabam irritando a gente. E a bola acabou entrando ali, fez 3-1, e já no final o Figueiredo que entrou para jogar pelo lado esquerdo, aí o Ignaldo, a partir da hora que sai o Raniel, vai para 9, que ele se sente melhor, e o Peck vai fazer lá o canto do campo no lugar do Marlon Gomes, que também fez um bom jogo. No mais, torcedor, é entender que o momento é esse. E ontem, depois do jogo do Vasco, como eu falei lá no início do Faísca Tá On, o torcedor do Vasco ainda tem que ficar torcendo para a equipe do Tombense. E o Tombense, no final, conseguiu um empate aí com o veteraníssimo Ciel, 1-1 contra o Londrina. E agora, torcedor, dê uma olhada nessa tabela que tá aí. O Vasco tem 48 pontos e a equipe do Londrina tem 45 pontos. Se na próxima rodada o Vasco perder para o Cruzeiro e o Londrina ganhar da Ponte Preta, eles vão empatar em pontos e vão empatar em vitórias. Só que o Londrina vai ter que tirar um saldo muito grande para entrar no G4. Porque hoje o saldo do Vasco é 10 gols e o saldo do Londrina é 3 gols. Ou seja, o Vasco dificilmente vai sair do G4. E o próximo encontro é um Vasco e Londrina em São Januário. Então, torcedor, se o Vasco conseguir um pontinho contra o Cruzeiro e vencer o Londrina, o Vasco pavimenta muito o seu caminho ao acesso. Então que o Vasco tenha a cabeça no lugar, que o Jorginho continue acreditando no seu trabalho, tenha suas convicções. Eu, por exemplo, acho que esse jogo contra o Cruzeiro, ele pode voltar com o Edmar. E olha, muita gente, deixe seu comentário, aliás, embaixo aqui desse vídeo, pode me criticar, mas eu entendo assim. Eu vejo que é um jogo que o Vasco taticamente vai ter que ser muito aplicado. E eu não sei se o Paulo Vitor pode participar desse jogo. Depende muito das escolhas que o Jorginho vai fazer para jogar à frente do Paulo Vitor, ou então do Edmar. Enfim, torcedor, a resenha nossa hoje por aqui era essa. Explicar que o Vasco ontem teve uma boa vitória, o placar foi um placar elástico e não refletiu aquele volume todo que o Vasco teve no jogo. Eu acho que o 3-1 estava bem entregue. A garotada veio e atropelou esse elenco e agora é torcer para encerrar essa jornada aí de só derrotas fora de casa. E um jogo grande desse no Mineirão, um pontinho para ganhar moral aí e continuar pavimentando a nossa estrada rumo ao acesso.
Valeu, torcedor. Vou pedir para você aqui, por favor, deixe seu like, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, deixe a sua opinião aí embaixo. Eu sempre procuro, na medida do possível, atender todo mundo e a gente vai trocando ideia e trocando conhecimento. Aqui não tem o dono da verdade. Quem manda no canal Atenção Vascaínos é o torcedor e a sua opinião é muito importante para nós. E quem sabe, semana que vem, no nosso encontro no Faísca Taon, o Vasco já tenha quebrado essa sequência de derrotas fora de casa. Abraço, torcedor, um ótimo final de semana e até a próxima.